Graça e paz, povo amado. Diácono Hélio já está ficando igual o bispo, né? Para encerrar. Então já receba essa unção aí, meu querido. Amados, levanta sua mão para cá, vamos orar mais um pouco. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, sem o Senhor nós não somos nada, nós não podemos nada e nós não temos nada. Mas a sua palavra declara, Senhor, que se a sua presença estiver conosco, assim como o diácono Aaron disse aqui, pelo poder do teu nome nos será concedido. Então nós pedimos apenas uma coisa, Senhor, nessa noite: a sua maravilhosa presença. Espírito Santo, a palavra diz que o nosso corpo é a tua casa, é a tua morada, é o teu templo. Então venha tomar conta do que é teu, Senhor. Toma conta do nosso pensamento, do nosso sentimento. Senhor, se tiver alguém aqui com alguma dor, algum desconforto, Senhor Jesus, alguma preocupação, Senhor, eu coloco todas elas agora em suas mãos, Pai, para que possamos, Deus, aproveitar ao máximo esse momento de palavra, Senhor. E essas palavras que serão proferidas não serão minhas, Senhor Jesus, serão tua. Logo eu serei apenas um instrumento, Senhor, mas é o Senhor quem dá a palavra, direcionamento, tudo que esse povo precisa, inclusive eu, Pai. Esse é um culto de família, Pai. E como família, Senhor, eu quero apresentar a minha vida, a vida dos meus irmãos, diante do teu altar, para que o Senhor, como Pai, venha sentar num aglomerado, numa reunião entre filhos e pai, porque esses filhos agora vão se sentar, Pai, para ouvir o Pai maior falar, que é o Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Amém? Glória a Deus. Agora dá uma chacoalhada de quem está do seu lado aí, fala que bom que você veio. Dá uma chacoalhada nela, dá uma chacoalhada neles aí. Vai lá. Sem dó mesmo. Glória a Deus. Nós não podemos, pois não. Faça favor aqui, irmã, vem cá. Traz ela aqui, Luciano. Eu preciso falar sobre isso, tá? Eu saio da igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Meu nome é Delice, tá? Eu estou congregando nessa igreja há pouco tempo, mas estou muito feliz, graças a Deus por estar aqui. Mas eu preciso contar para vocês sobre um milagre que aconteceu na minha vida, na vida da minha família, através do Salmo 20. Eu levantava todo dia de manhã, orava pela minha família, pelo meu neto, que morava ali na Coab Primavera. Ele era menino pequeno nessa época. E todo dia de manhã, ele levantava e ele vinha para minha casa. E eu, nesse dia, eu meditei a minha oração no Salmo 20. Desculpa, eu vou ficar emocionada, mas vocês me desculpam. Eu meditei no Salmo 20, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Irmãos, meu neto calçou um tênis com um filhote de jararaca dentro do tênis dele. Essa jararaca não fez nenhum mal para o meu neto. Ele chegou em casa, tirou o tênis, a cobra estava até mole dentro do tênis dele. Eu pensei até que fosse brincadeira dele, porque ele gostava de brincar, mas não era. Era um filhote de jararaca mesmo, viu? E meu neto foi liberto através desse Salmo 20. Foi a minha oração de manhã. Então eu louvo ao meu Deus por isso, sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre o Salmo 20, que é uma riqueza na nossa vida. Aproveita, irmão. Ora, quando vocês estiverem orando de manhã, medita no Salmo 20. Ele é uma bênção, assim como todos os outros na nossa vida, tá? É em nome de Jesus que eu oro e agradeço pela oportunidade.
Meus amados, pode se assentar, por favor? Se assente aí um pouquinho. Provérbios fala assim, que o sábio sabe ouvir. Provérbio diz que os anciões têm muita coisa para nos ensinar. E hoje nós também vamos falar sobre isso. Porque o tema que nós vamos conversar hoje é sobre Deus, um Deus de família. E família é a melhor coisa que existe, a melhor coisa que Deus deixou para nós. Mas também é um dos maiores ambientes de encrenca. É ou não é? Não é? Eu quero que vocês abram para a gente começar. Nós vamos trabalhar muito a Bíblia hoje. Eu quero começar com vocês lá em Gênesis capítulo 1, no verso 27 e 28. O que nós vamos falar hoje, irmãos, é como se fosse aquele presente que a gente dá para a criança e vai montando, um encaixando no outro. Então nós vamos falar sobre família, Deus e família, e você vai ver o que a Bíblia fala sobre cada um dessas peças, certo, Taila? Amém? Glória a Deus. Lá em Gênesis 1, capítulo 27 e 28, diz assim, eu estou usando a versão Ara, diz, Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Olha para mim um pouquinho, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, obviamente, é o primeiro capítulo da Bíblia, e Deus já fala desde o início sobre família, sobre homem, mulher, a construção de dois, transformando em um e fazendo desse um algo sobrenatural, de acordo com a vontade dele. Agora, como eu disse, família é a coisa mais abençoada que tem. Quando a gente começa a ficar adolescente, a gente já começa a pegar uma certa idade, é natural que a gente vai no processo de desenvolvimento, a grande maioria já vai buscando uma parceira, um parceiro, para conviver, para estar junto. Tem alguma coisa errada nisso? Não, é da nossa natureza, e a palavra diz que Deus abençoa essa união, obviamente, desde que ela venha de acordo com os preceitos de Deus. Foi falado aqui no culto passado que a Bíblia é um manual, e de fato ele é um manual que, se a gente segui-lo, a probabilidade de dar errado é zero. Vai ter dificuldade? Sim, vai ter dificuldades, mas é quase zero a possibilidade de irmos ao fracasso. Então lá em Gênesis capítulo 1, Deus já diz, ao homem e mulher eu os criei igual à minha imagem. Então, faz parte da sua identidade. Você tem que ter isso bem claro na sua vida. Quando perguntarem quem é você, você pode bater no peito e falar, eu sou filha, filho, imagem e semelhança do meu Pai, Deus. Agora, se você tem essa responsabilidade, você tem esse entendimento que você é a imagem dele, cuide da sua imagem. Cuide da sua imagem. Porque ele preserva a imagem dele, ele preserva a imagem do filho, mas e o filho preserva a imagem dele próprio? Então já vem o primeiro ponto para nós fazermos uma reflexão. Como eu tenho cuidado da minha imagem? E eu não estou aqui falando somente da imagem física. Como está a minha imagem de vocabulário? Como está a imagem do meu temperamento? Que testemunho eu posso dar para o meu irmão, que chegou hoje aqui pela primeira vez na igreja, que realmente eu sou imagem e semelhança desse Deus? Se lá fora meu linguajar é outro, se lá fora o meu comportamento é outro, se lá fora as minhas atitudes são outras, como eu posso ser imagem e semelhança? Amém? Todo mundo quieto. Tá bom, vamos mais adiante. Deus fala sobre casais, lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, no versos 6 e 9. Uma vez que lá em Gênesis capítulo 1, Deus fala sobre homem e mulher, agora Deus vai falar sobre casais.
Marcos 10, 6 e 9, diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão dois em uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E a palavra-chave aí é planejamento. Vocês jovens, estão pensando em casar. Vocês adultos que estão pensando em casar. Casamento faz parte de um planejamento. Assim como desde o princípio Deus planejou uma família, assim também você, ao pensar no casamento, tem que planejar uma família. Homens, o que passa pela cabeça? Tirar uma pessoa da casa dos pais para viver com você e ela passar necessidades que você ainda não está apto a dar para ela a qualidade de vida mínima que ela merece. Você vai passar vergonha. Então, por que essa pressa? Tem que casar? Claro que tem que casar. Deus vai abençoar? Claro que Deus vai abençoar. Mas tem um planejamento. Não faz as coisas pela ansiedade. Não faz as coisas pela emoção exclusivamente. A emoção passa. Paixão, gente, cuidado. Paixão é um fogo que cresce rápido, queima, mas da mesma forma acaba. Aí o que vai restar é o amor. Nós vamos falar sobre amor de uma forma conceitual daqui a pouquinho. Mas o planejamento, quer casar? Amém. Se planeja, vai se conhecendo e não acredite que você vai conhecer na totalidade. Esquece. Você só vai conhecer quando estiver sobre 4 paredes. Aí você vai descobrir os pontos positivos e os pontos negativos. Ah, mas você não faz nada, o marido chega em casa, não tem nada. Vai lá, frita um ovo você. Aí na hora de dormir está um roncando para lá, outro roncando para cá. Eu não sabia. Já comprou o passaporte, é só de ida, não tem volta. Não tem como. Então assuma essa responsabilidade. E vai consertando no meio do caminho, no meio do trajeto desse planejamento, vai se melhorando, consertando. Porque a coisa não é brincadeira, o relacionamento não é brincadeira, casamento não é brincadeira, porque do casamento vai vir filhos. Opa, percebe que a responsabilidade está aumentando? Primeiro era só eu, agora sou eu e a minha esposa, semelhança de Deus, olha a responsabilidade. Semelhança de Deus, então eu tenho que dar testemunho de Deus. Agora eu sou casado, agora de 2 carnes eu sou apenas um, e agora vai vir um filho. É a formação da família, e glória a Deus por isso, porque você nasceu baseado numa relação de 2 pessoas, e creio eu ser pessoas abençoadas. Então planeja-se, organiza-se, não tenha pressa. Tem uma parte na palavra que diz o seguinte, Provérbios, diz o seguinte: o homem, antes de casar, vai montar sua casa, vai deixar tudo prontinho, para na hora que casar, já tem para onde levar a patroa lá, já tem onde ficar, já tem o mínimo necessário. Os tempos de hoje são diferentes dos tempos de antigamente. Fazendo uma retrospectiva na história da minha família, meu pai, ele casou com a minha mãe. Eu não vou falar que ele só casou com a minha mãe por isso, mas ele casou com a minha mãe porque os dois estavam namorando, a coisa esquentou, veio meu irmão. Os dois, 18 anos, e agora? O meu avô, filho meu não faz assim com os outros não, vai casar, senão dobra o pau no você. Se juntaram os dois, mas detalhe, eles foram morar num ambiente alugado, onde as telhas eram daquele latão de 18 litros, que a gente corta ele e vai fazendo. Se na sua casa é calor, você imagina uma única peça no qual a cobertura era de latão. Você imagina? Juntando 2 panelas, 2 pratos,
um copo de cristal Sica ali. E eles me falaram uma vez que quando chovia, eles colocavam a bacia dentro, porque era tanta água, e para não fazer o chão de lama, porque não tinha piso, colocava na bacia para jogar para fora. Houve planejamento? Não houve planejamento. E glória a Deus, Deus foi tão cheio de misericórdia que Deus fez a vida deles triunfarem. Mas um ano depois que meu irmão nasceu, veio eu. Não deu nem muito tempo para respirar, né? Veio eu, aí já estava mas melhor a situação. Meu pai já estava trabalhando como motorista de ambulância, a minha mãe já fazia umas diárias naquela época, e a coisa foi indo, foi melhorando. Mas nas minhas memórias eu ainda tenho, agora não meu pai morando numa peça coberta de latão, mas eu tenho ele morando agora, isso eu tenho muito fresco na memória, em uma peça mais ou menos 3 por 3,5, que era um quartinho do meu avô. Cadê o planejamento? E na casa do meu avô, quem mandava era o meu avô. Então, fica quieto, obedece, tudo que está lá é as minhas ordens. E agora nós não éramos mais eu e meu irmão. Eu me lembro que era eu, o meu irmão, que dormíamos junto num colchão, a minha terceira irmã num berço, e meu pai e minha mãe, tudo nesses 3,5, vivendo dessa forma. Não queira isso, irmão. Foi bom, foi maravilhoso para aquela realidade. Mas se você pode fazer diferente, faça agora, planeja, junto com ela, faz uma programação, busca, vai em busca, adquire. Mas não queira começar uma vida já de forma abrupta, e vou te dizer mais, devendo. Cuidado com isso. O diácono Aaron estava falando aqui, principalmente funcionário público, devido às facilidades, para fazer empréstimo, parece que é a solução. Cuidado, isso é pegadinha. E detalhe, sem medo de errar, 75% a 80% dos casamentos hoje são desfeitos, não é por falta de amor não, são desfeitos por causa de crise financeira. Porque na hora que a coisa aperta, começa uma brigaiada, onde a esposa pensa, lá na casa da minha mãe, não precisava passar por isso, nem por essas necessidades. E o homem já com a cabeça quente, falava, o que fui fazer na minha vida? O mais um para me dar de comer. E a coisa começa de uma forma assim, não é nem por onde começa, como que termina? Como que termina? Mas uma coisa eu garanto para vocês, que estão me ouvindo, se Deus estiver no processo, pode vir tempestade, pode vir seca, pode vir trovoada, pode vir o que quiser, irmãos. Se vocês estiverem firmados na rocha, vocês serão mais que vencedores, porque é a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Homens, ouça só o que Deus está falando para nós. Lá em Efésios 5:33. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Vamos dividir isso aqui em 3 partes. Homens, eu procurei lá na Bíblia. Mulher, você tem que amar seu marido. Não encontrei. Encontrei diversos lugares falando, homem, você tem que amar a sua esposa. E é verdade. Homem, você tem que amar a sua esposa. Agora vamos desmistificar. O que é o amor, gente? O que é o amor? Porque se a gente for fazer uma enquete, e dependendo da faixa etária que a gente perguntar, vai aparecer as frases mais lindas do mundo. E vou te dizer uma coisa, cuidado se a sua ótica de conhecimento sobre o amor estiver errado. Paixão não é amor. Esse sentimento arraigado assim, desse fogo, não é amor. Isso aí vai acabar. E detalhe, para os casados novos, não pensa você, casado novo, com a esposa lá, nova, 50 quilos, né? Malhando, vai ser ad eterno, tá? O que é o amor então? E aí eu vou falar para você o que é o amor. O amor, vocês estão rindo, né? O amor é comportamento. Vou provar isso para vocês. Lá em Coríntios,
1, capítulo 13. O amor é paciente. E se tem uma coisa no casamento que dá BO, é a falta de paciência. Qualquer coisinha, um dos dois estão chutando o balde, já puxando a cadeira para outro cair. Não tem mais paciência, já chega em casa muitas vezes trazendo coisas de fora para dentro. E como a pessoa não tem coragem de explodir lá fora, traz a bomba para explodir dentro de casa, em cima da mulher, em cima do marido, em cima das crianças. E o amor Paulo fala, o amor é paciente, o amor é bondoso. Eu decido ser bondoso. É o comportamento, o amor é bondoso. O amor não tem inveja. Inveja é um comportamento. O amor não se vangloria. Ou eu tenho ou eu não tenho. Eu não preciso me vangloriar se eu tenho amor. E se eu me vanglorio é porque não é amor. Não é amor. O amor não se orgulha. O amor não maltrata. Ai. Quantos casais dentro da nossa igreja, só no verbal, tem maltratado o companheiro, a companheira, tem maltratado o filho. Que amor é esse? Então, será que não tem amor em mim? Calma, não terminei. Vai chegando às suas conclusões. O amor não maltrata. O amor não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, que não é paixão, que não é esse fogo, que não é esse sentimento, mas é um comportamento. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. E para finalizar essa parte, o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. O amor vai suportar, o verdadeiro amor vai suportar a tempestade do casal. O verdadeiro amor vai sustentar as circunstâncias, a escassez, a falta de recursos, a perda de um filho, a perda de uma esposa, a perda do marido. O amor ele vai suportar, porque o amor tem uma origem, e a palavra nos ensina que o amor é Cristo. Então, para ter amor dentro de você, tem que ter Cristo dentro de você. E se você tem Cristo dentro de você, agora você sabe o que é o amor. Agora você pode dizer para o teu marido, para a tua esposa: eu te amo. Olhando dentro dos olhos dele, eu te amo. Porque eu estou disposto a passar por todas essas situações, se porventura tiver que passar. E eu vou passar junto com você. E haja paciência. Então logo, por dedução, haja amor. Homens, a palavra diz, eu estou repetindo, vocês têm a responsabilidade de amar as suas esposas. Esposas que estão ouvindo, quando você vê que não é amor, fala para ele ler lá 1 Coríntios. Na hora que ele falar alto, na hora que ele gritar, na hora que ele chutar o balde: ei, você disse no nosso casamento que você ia me amar. Então, está aí uma das chaves para se manter um bom relacionamento. Mas eu falei dos homens, mas eu posso falar das mulheres também agora? Posso? Posso, sim ou não? Perfeito. Mulheres, olha a responsabilidade que Deus colocou sobre a cabeça de vocês, sobre a vida de vocês. Algumas já estão até rindo, nem comecei ainda, calma. A palavra fala, eu vou falar duas partes do livro de Provérbios. Provérbios 12, 4. Diz assim, e a sacada, para quem escreveu, ele divide em duas partes. Uma que ele exalta e a outra que ele dá um puxão de orelha. Olha só o que ele fala para as mulheres, lá em Provérbios 12, 4. Mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Olha onde ele coloca a posição da mulher. Mulher virtuosa
é a coroa do seu marido. Ou seja, não sai da cabeça do marido, está numa posição elevada. Mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Fazendo um comparativo agora com Provérbios 14:1, diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derruba. Mulheres, olha a posição de vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode ser o homem que for, pode ser o mais maludão, o mais torcerão, o mais nervoso, a mulher consegue domá-lo perfeitamente, se ela for sábia. Se ela tiver esse entendimento, não tem homem que não se prostra para ela, falando positivamente. Não tem homem. Pode chegar nervoso, cansado, como for. Se a mulher for sábia, meu irmão, ela conduz o homem como ela quer, para o bem da família. A questão é, se ela não for sábia, ela consegue quebrar a cana no primeiro momento. Porque se o marido fala A, ela já vem falando B, C e D, a briga está feita, o pampeiro já está criado. E aí? Quem tem razão? Não. Mulher sábia, Joaquim, vem aqui, senta aqui, só por um minuto. Eu sei que você está cansado, está nervoso, senta aqui. Espera aí só um pouquinho, vou pegar um suco bem gelado para você, porque você merece. Chegou, deve estar cansado, alguma coisa aconteceu. Espera aí só um pouquinho. Ao mesmo tempo que ela vai lá, vai fazendo um suco, se ela for mais esperta ainda, ela vai esquentar 1 litro de água ali, colocar numa bacia, só para fazer alguma coisa assim. Põe uma quiboa, um perfumante ali, e já leva. Rapaz, eu sinto que você está cansado, deixa eu fazer uma massagem nos seus pés. Já desarmou o cidadão. Já desarmou o cidadão. E vou mais além. Se ela for mais esperta ainda, no meio da tarde, ela fez um bolo de fubá para levar para ele. Ó, pensando em você hoje, meu coração até palpitou de alegria, e eu já fiz até aquele bolo que você gosta. Pronto, gente. O cara vai ficar falando o quê? Ele vai ficar rasgando? Não. Ele vai ficar com vergonha e vai falar: mulher sábia, quem a achará? Eu a encontrei. Não é isso? Agora você imagina ele, depois disso, depois da massagem, ele vai no quarto, encontra lá a toalhinha dobrada, com uma pétala de rosa ali do lado, né? A cuequinha, um sabonete, para ele tomar aquele banho, um presto ao bar para ele tomar aquele banho. Pronto. Gente, vocês estão rindo? Tem gente que faz isso. Verdade. Gente, eu conheci uma pessoa que eu a respeito muito, e que na década de 90 ela me deu uma Bíblia. Mas eu lembro dela não só porque ela deu uma Bíblia, mas ela falou para mim uma vez, ela ainda era solteira. Ela falou: Márcio, meu sonho é casar e poder dar de melhor para o meu marido. Eu falei: mas o que é o melhor para você? Ela falou: quando ele chegar, que a casa está limpa. Estou falando o pensamento dela, tá? A casa está limpa, perfumada, aquilo que ele gosta vai estar lá na mesa. Mas ela me falou uma coisa que me despertou. Ela falou: eu quero engraxar o sapato dele todos os dias. Aquilo para mim foi um absurdo. Confesso, foi um absurdo. Porque se eu pedir para minha esposa engraxar meu sapato, não sei. Mas eu nunca vi alguém falar isso. Meu querido, você mesmo, ó, já engraxaram teu sapato? Não, né? Mas você merece um novo, né? Já engraxado, pronto, né? Perfeito? E detalhe, passado alguns anos, essa pessoa casou, e ela fazia exatamente isso. Não porque ela precisava, não porque era parte da obrigação dela, mas ela tinha prazer em poder fazer com que aquele marido dela saísse de casa bem arrumado, perfumado, de barba feita, de sapato limpo.
Para quem não sabe, isso faz parte de uma pesquisa, irmãos. Você quer saber tanto de um homem e de uma mulher como que ele é intimamente? Olha para o sapato dele. Olha para uma sandália no pé de uma mulher. Se tiver com pé de galinha sujo, aquela coisa, a casa dela provavelmente vai ser assim. O homem também. O homem também. Então a pessoa que já sabe disso, dá uma olhada assim. Esse partido não está muito bem para mim não, porque ele... Analisa, irmão, se você é assim. Analisa. Pois é, tem gente que está escondendo o pé. Verdade. Verdade, né? E eu constatei isso. Parece brincadeira, mas no grupo lá do meu trabalho tem um senhor, 60 anos já, que ele estava mancando. Esses dias o pessoal lá no meio da sala dele, ele estava tirando o pé e tiraram uma foto do pé dele. Eu não acreditei. As unhas dele pareciam aquelas negócio de papagaio assim, virando já. Gente, dava para plantar cebolinha ali dentro, gente. E aí eu fui ver também, constatar como que é a vida do cidadão. Tem que cuidar. Então, ela queria cuidar do marido dela, e ela cuidou. E ela cuidou. Até o momento que é um outro assunto que aconteceu na vida deles, e eles tiveram que romper, mas não foi por causa disso. Amém? Mulher, você tem nas suas mãos a condução de uma casa abençoada. Se você é sábia, e eu tenho certeza que você é sábia, pratica a palavra de Deus dentro da sua casa. Porque dentro da sua casa, o sacerdote é o homem, sim, mas quem tem o poder de fazer as coisas andarem é a mulher. Não adianta, isso é bom. Então aproveita esse dom que Deus deu para vocês, de ser a coroa na cabeça do varão, e faça o melhor que você pode fazer. Glória a Deus. Gênesis, início, Deus, homem e mulher. Depois nós falamos de casais, falamos de mulher, de homens, falamos de mulheres. Está faltando filhos agora. Está faltando filhos. E você é filho, todos nós somos filhos, todos nós tivemos por onde nascer. E o que a palavra fala? Lá em Êxodo 20, 12. Êxodo capítulo 20, no verso 12. A palavra diz assim: filhos, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, se você, filho, quer viver bastante, viver bem, aqui tem uma promessa para você: honre os seus pais, honre seu pai, a sua mãe, e Deus vai entregar a você longos dias para você viver, e viver bem aqui na terra. Só que isso é uma vontade de Deus, mas isso hoje não é uma realidade absoluta. Porque se tem uma coisa que não está acontecendo, é os filhos honrarem pai e mãe. Não, isso não ocorre. Muitas vezes pai e mãe já se tornou até um objeto. Um objeto que antigamente era tudo, onde os filhos não desgrudavam da barra da saia da mãe ou da mão do pai, e hoje faz questão de não estar presente junto aos pais. Antigamente, vamos lá, uns 30 anos atrás, meu pai mora longe, era até entendível. Hoje no Brasil, numa população de mais ou menos 235 milhões de pessoas, nós temos mais celulares do que pessoas. Então você poderia sim fazer um esforço e comunicar com o teu pai. E detalhe, infelizmente muitos filhos não têm mais pai, muitos não têm mais mãe, e como gostaria de tê-los. E quem tem não dá o mesmo valor de estar perguntando como é que você está.
Gente, hoje eu estava em casa, minha esposa Doneide, o Joãozinho, o meu pai mora numa outra cidade, ele veio fazer um serviço aqui, e ele passou lá em casa. Que alegria! A mulher virtuosa preparou um café, não foi para o marido, foi para o pai do marido, caprichado, com tudo que você tinha que pensar, lá tinha lá. E ele chegou e a gente começou a conversar na mesa. E ele, mensalmente, ele faz infiltração no olho, porque pela medicina ele está perdendo a visão. E porque muitos anos ele foi fumante, o pulmão dele está comprometido. Ele vai daqui do outro lado da rua, ele tem que parar porque ele sente cansaço e tem que ficar puxando o ar. No final da visita, eu falei para ele: pai, tira o óculos aí. Ele tirou o óculos, colocou sobre a mesa. Eu e a Doneide colocamos a mão. Eu coloquei a minha mão na cabeça e nos olhos, e a Doneide colocou a mão no ombro dele, e nós começamos a orar por ele. Orar pela saúde dele, orar pela vida dele. Ele está com mais ou menos 75 anos. Ele mora sozinho com a esposa, minha mãe é falecida, com a nova esposa dele. E nós orando e repreendendo essas doenças. E o coração dele foi quebrantando. No final da oração, meu pai estava chorando. E como ele estava sentado e eu estava de pé, eu agachei a altura do pescoço dele. E como filho, eu dei aquele abraço gostoso, cheirando aquele pescoço dele ali. E olhando para ele, falei: pai, como eu te amo. E ele com os olhos escorrendo. É difícil para o homem admitir isso, ainda mais de certa idade. Ele falou: como eu também te amo, meu filho. Isso não tem preço. Não tem idade que você possa ter, que você não possa dizer. Se você tem pai ou mãe, honrá-los e dizer para eles: pai, mãe, como eu te amo. Não precisa lembrar das surras, se houve surras, ou se tem algum trauma. O passado já passou, eis que faço nova todas as coisas. E você liberar perdão e começar uma vida nova com seu pai, com sua mãe, com seu padrasto, com sua madrasta, não sei. Mas Deus está falando para você nessa noite: honra o teu pai, porque amanhã o teu filho vai honrar você. E quando falar honra o teu pai espiritual também. Imagem e semelhança, como está escrito. Família, geralmente entende-se que é marido, esposa, filho. Cunhado e sogra é parente, a menos que vocês vivam na mesma casa. Mas a família raiz é marido, mulher e filhos. Um dia, as sogras de vocês também tinham marido, mulher e filhos. Então a família, conceitualmente, é isso. Mas não podemos fechar os olhos e dizer que não existe. Existe os nossos parentes. E aí eu quero dizer para você, falar sobre viúvas e órfãos. E não só isso, estrangeiros. Lá em Deuteronômio 24, 19. Deuteronômio 24, 19. Vocês percebem que Deus está tampando todos os buracos de família, de relacionamento, de pessoas? E até agora não deixou faltar nenhum, e ainda tem mais. Lá em Deuteronômio 24, 19 diz assim: quando no seu campo, for tempo de colheita, e nele você esquecer um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Ele será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor teu Deus te abençoe. É para você essa bênção: te abençoe em todas as coisas que a sua mão fizer. Amados, deixa eu fazer uma pergunta aqui muito séria. Quem daqui já sentou com uma viúva, para conversar com uma viúva e saber como que está a vida dela? Pode levantar a mão?
talvez mais 5 pessoas. Amados, olha só, veja se tem sentido. Luciano, marido trabalha, mulher trabalha, tem crianças. Geralmente na nossa sociedade, quem ganha mais é o marido, é o homem. Se ele vier a faltar, vai muito provavelmente faltar provisão naquela família, porque ele trazia provisão para dentro de casa. Agora, na ausência dele, como é que fica? E agora? É muito provável que a necessidade vai bater na porta. É muito provável que aquela família que tinha um padrão X de qualidade de vida tenha que abaixar. É muito provável que aquela família que comia até então alcatra vai ter que baixar lá para costela fina, porque não tem mais aquele recurso, aquela provisão que o marido trazia para casa. Mas a chave não é essa. A chave é você pegando essa palavra e trazendo para o dia de hoje. Você e eu temos a responsabilidade de ajudar essas famílias que necessitam. Por isso eu perguntei: quem daqui já perguntou como que é a vida de uma viúva? E não é uma coisa interessante. Por isso que ninguém vai atrás para saber, porque é um problema que existe, mas não é um problema meu. Então deixa para lá esse problema. Problema de quem então? A palavra fala que nós temos essa responsabilidade. E não é isso, irmão. Agora imagine a história: um casal vindo para casa, o seu filho está com a avó, acontece um acidente e o casal morre, e essa criança fica órfã. Como vai ficar essa criança? Vocês conseguem entender a cabeça de uma criança sem pai, sem mãe? Talvez aqui existam pessoas que já passaram por isso e sabem que não é fácil. Você já conversou com um órfão? Você sabe qual que é a dor de um pai que faleceu, ou de uma mãe que faleceu? Você sabe qual que é a dor da separação de um pai? Como seria bom se nós tivéssemos feeling para entrar na vida dessas pessoas e poder ouvi-las, ajudá-las, pelo menos para entender, e se alguma coisa puder fazer. Mas nós estamos numa sociedade apática, que quer só saber de soluções e não de problemas. Mas se Jesus veio por causa do meu e do seu problema, por que eu não posso fazer isso pelo órfão? Por que não? Gente, se não fosse um menino órfão, eu não seria a pessoa feliz que eu sou hoje. Se o Joãozinho não tivesse encontrado, pela graça de Deus, eu e a Doneide, ele certamente ou estaria morto, ou ele estaria numa instituição ali, mais um para a estatística. E nós assumimos essa responsabilidade. No nosso curso que a gente teve aqui do Encontro com Deus, tinha um louvor que falava sobre isso. Eu não sou órfão, Deus me adotou. É bonito quando você vê alguém que fala: fulano adotou uma criança, né? É bonito. E se Deus perguntasse: e você, por que você não faz o mesmo? Por que você não ajuda mais um? Já tenho os meus. Jesus não fez isso. Jesus veio nos adotar, e eu vou provar isso para vocês aqui na palavra. Acompanha comigo o que Salmo 71:18 fala. E agora nós chegamos nos Caleb. Nós chegamos nos cabelo branco ou nos de falta de capilaridade. Olha só o que diz Salmo 71:18. Agora, quando estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus,
até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Amados, muitas igrejas, a parte da terceira idade é muito grande, e glória a Deus por isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: é difícil a gente entender que a grande maioria está sendo abandonada pelos seus próprios parentes, pelos seus próprios filhos, ou não tem a devida consideração que deveria ter. Eu vou provar isso para vocês. Talvez não da melhor forma, mas eu quero que você, ao chegar em casa, abra o teu Instagram, abra o teu Face, veja quantas fotos tua tem, e veja quantas fotos do seu pai tem, quantas fotos da sua mãe tem. De cada 10, uma pessoa tem coragem de postar foto do pai, mas consegue mostrar o melhor roupa, o melhor ângulo, o melhor cenário. Mas os nossos anciões, os nossos velhos, nossa terceira idade, eu estou provando para vocês, estão sendo esquecidos pelos próprios filhos, porque ainda não aprenderam a honrá-lo. Porque geralmente idoso dá trabalho, idoso tem um custo porque tem que comprar remédio, idoso tem que se dividir cada final de semana um dos filhos para ir cuidar, porque já virou peso. Peso de quem te carregou no colo quando você foi um peso. Peso que ficou infinitas noites acordado enquanto você chorava de dor, e os dois ali aguentando, passando o que só um pai e uma mãe passa. Mas na velhice são poucos os que lembram dos seus anciões, dos seus pais, dos seus velhos. E detalhe, irmãos, duas coisas você não vai escapar. De uma talvez você escape. Talvez você escape de ser idoso. E ora a Deus para você não ser esquecido. E a outra é a morte. A morte vai te encontrar de qualquer forma quando chegar a sua senha. E espero estar todo mundo preparado para isso. A minha oração, e eu fiz essa oração com meu pai hoje, que já está lá nos seus 75 anos. Deus, o meu pai, eu falei assim mesmo, e a Dona Neide está ali de prova. O meu pai cuidou dos pais deles até o dia que eles morreram. O meu pai, mesmo não tendo a obrigação, cuidou da mãe da minha mãe, enquanto ele pôde. E nós queremos fazer o mesmo com ele. Prolongue os dias dele, Pai, até o dia que o Senhor tirar o fôlego de vida. Mas enquanto o Senhor não tirar o fôlego de vida, restaura a saúde dele, para ele poder viver o melhor da vida dele na velhice. Que você faça uma reflexão sobre os idosos que estão do seu lado, seus pais, seus tios, porque um dia você vai chegar lá. E glória a Deus por isso. Mas chegar com saúde, chegar com energia. Nós fomos limpar o terreno lá sexta-feira. E eu vou dizer uma coisa para vocês: os Caleb deram uma surra na juventude, hein? Porque na hora de subir lá em cima, de pegar os troncos de madeira que a gente pegou, de pegar as telhas, que cada telha é 50 quilos, os mais velhos estavam firmes, e os mais novos na sombra ali, hein? Fica esperto, fica esperto. E aí, para quase terminar, como diz aqui o diácono Erlon, eu quero falar com vocês sobre a adoção, lá em Gálatas 4, no versículo 4 e 5. Gálatas 4, no versículo 4 e 5. Amém? A palavra diz assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho com letra maiúscula, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei,
a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Se Deus nos adotou, por que nós temos dificuldade de adotar o irmão, né? Você já imaginou? Ele morreu por nós, Ele nos adotou, mas não passa pela minha cabeça jamais poder adotar uma pessoa, como a gente falou há pouco. Mas a palavra fala, ei, Ele te adotou, Ele me adotou. Mas é uma verdade que eu não quero viver aqui na terra. Eu prefiro estar como está. Eu não estou falando para você que você tem que adotar, não. Mas você poderia sim fazer uma reflexão. O que você poderia fazer em relação a muitos que estão aí sem um pai para conversar, sem uma mãe para conversar? Você poderia fazer esse papel. E se Deus então te der uma orientação e falar com você para você adotar, aí é outro processo. E aí você procura obedecer, porque se vem dele, ele te dará todas as condições para que você possa fazer. Eu ainda rogo por pessoas aqui adotarem. Eu queria, por exemplo, que o pastor Ex adotasse mais umas 2 pessoas, 2 criancinhas. 3 está pouco, mais 2. E aí já está combinando, está vendo? O bispo Júnior adotar mais 2, o apóstolo adotar mais 2, e assim por diante, né, Gi? Glória a Deus. Então, se Cristo nos adotou, por que nós não pegamos esse exemplo com Ele? Por que não? E aí, para concluir, irmãos, para concluir essa palavra, se puder, coloca aí para nós o Salmo 103, no verso 17. Antes de eu ler, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ainda sonho que nessa quadra que nós temos à nossa disposição, eu ainda sonho a gente poder passar uma tarde que seja diferente com as crianças, para fazermos coisas diferentes com as crianças. Nesse salão aqui nós já fizemos uma pista, tipo um autódromo, que nós pegávamos caixa de papelão, colocávamos, fizemos as trilhas todas, e cada homem ia empurrando o seu filho para fazer uma corrida ali. Imagina a alegria dessas crianças. Nós temos um espaço hoje que nós deveríamos, mães, pular amarelinha lá com as crianças, pular elástico, por que não? Colocar aquele fio em 2 latinhas de leite ninho para a gente andar, soltar pipa, os pais soltar pipa com os meninos ali, num ambiente seguro. No quê? Taco, por que não? E tantas outras coisas que nós perdemos com o tempo, que as crianças nem imaginam. E era muito mais saudável, porque naquela época não tinha um obeso igual a eu, não tinha não. Era tudo ali, ó, fitness. Ia para a escola meia hora para ficar correndo lá de rouba-bandeira. Por que não fazer isso aqui que os nossos filhos não sabem o que é? Não sabem. Eu ainda sonho a gente poder fazer isso. E creio que a gente ainda vai fazer ainda esse ano. Glória a Deus. Os seus filhos merecem. Amados, quando foi que você tomou banho de chuva com seu filho? E a chuva já está indo embora, tá? Quando foi que você tomou banho de chuva? Ah, mas vai pegar gripe. Você morreu? Está bem aí, grande, gordo. Você morreu? Não morreu? Gente, grava isso. A imagem que essa criança vai ter, gente. Vocês tomaram banho, vocês sabem disso. O pessoal ali do 24 ali, quando chovia ali, aquelas bandas ali. Eu lá no Despraiado. O povo ali do Água Vermelha. Gente, esse aeroporto aqui era só brejo. Robério tomava banho no Corgo aqui, né, Robério? Tomava que eu sei. E ainda pegava tchum-tchum, você e Eduardo. É, verdade. Tinha uma lagoa aqui que o pessoal tirava para fazer barro, fazer casa. Vocês não saíam de lá. Água escura que só, gente. Olha o tamanho do cabra aí, ó. Quase 2 metros, forte.
Por que você não pode pegar seu filho no momento ideal, levar ele para tomar um banho rápido de chuva? Vai ficar uma memória para sempre com eles, queridos. Por que não? Levar eles lá no Cuchipó do Ouro, no lugar raso, pegar a lambaria ali, ó. Gente, são memórias que vai ficar para sempre, que vai ficar guardado. Qual a memória que ele tem? A memória que eles têm hoje é um sofá, um game ou uma TV. Comendo sentado, sentado e comendo sentado. Porque estudar não está estudando. Percebe? Então proporciona isso a eles. Proporciona, porque a sociedade não está proporcionando. Vamos fazer aqui um final de semana, vamos lá para o FMT, correr lá, fazer um piquenique lá. A gente fazia muito isso, hoje não faz mais. Nós já fomos lá com a Sarinha lá, fazer inclusão lá, inclusive, né? Com pessoas com necessidade. Cada um levar um suco, um pão, a gente brincar lá, soltar na natureza. Não faz. E quer que o filho cresça um gênio. Como é que faz? Olha só aqui que Salmo 103 fala: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumpram. Gente, essa palavra está dizendo aqui, ó, Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de você, dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Porque Deus é amor. Esse amor que o marido tem que ter para com a esposa. E a esposa, sabendo desse amor que o marido tem para com ela, ela também pode amá-lo. Deus criou a família, 1 mais 1, para terem mais um no mínimo, e que ninguém possa interferir na vida desse casal. Nem um homem de fora, nem uma mulher de fora. Essa vida é uma vida privada, somente do casal. Essa vida não precisa ter intruso. E se você entende isso, que no seu casamento não possa ter intruso ou intrusa, que não seja você a ser um intruso ou intrusa na vida de outras pessoas, para acabar com o relacionamento de outras pessoas. Misericórdia. Deus é amor, e se Deus te ama de tal forma, ame o teu cônjuge, ame os teus filhos, honre os teus pais, ajude os órfãos, ajude as viúvas. Aqui nessa casa nós temos viúvas que estão passando por necessidades, e que as pessoas nem sequer olham. Aqui nós temos jovens querendo uma conversa de pai, de mãe, que por um motivo ou outro não tem mais, mas você pode ser esse agente. Você que é uma pessoa e é abençoada, você que tem os seus filhos perfeitos, que andam, que correm, que falam, que vão para a escola, dê glória a Deus todos os dias pela sua família. Varão, você é responsável, você é a cabeça da sua casa. Não saia de casa sem orar todos os dias. Derrama a bênção de Deus ali, derrama a proteção do Espírito Santo ali, a companhia deles, e deixa, e vai trabalhar. O Espírito Santo vai te acompanhar, e Deus vai estar lá na sua casa, mas não saia sem abençoar. Mulher, se o marido esquecer, chama ele na chincha, vem aqui, mulher sábia, vamos orar. Faz um combinado com ele, ele ora de manhã e você chama no final da noite, agora é comigo, meu marido, e ó, declara bênção sobre a sua família, declara bênção sobre os seus filhos. Meu filho é bênção do Senhor, meu casamento é abençoado, a minha esposa é maravilhosa, o meu marido é um varão valoroso, a nossa casa não falta nada, Deus está provendo tudo. Fala palavras de bênção, porque a própria palavra diz que o que sair da sua boca é o do que você vai comer. Então saia palavras de bênção. Eu quero casar, mas não sou casada. Profetiza na sua vida: Senhor, mostra para mim o príncipe encantado que o Senhor quer que eu case, para mim não casar com um ogro.
me dá esse varão para mim. Da mesma forma, os homens, não se deixem enganar. Ore para Deus dar para você a pessoa que Ele escolher, porque o plano dele é perfeito e melhor que o seu. Então o que Ele te entregar vai ser o melhor para você e só para você. E procura viver uma vida extremamente feliz. Agora, de tudo isso que eu falei, vou dizer uma coisa para vocês: se vocês não estiverem na rocha que é Cristo, desculpa, mas o castelo de vocês já caíram. Ou se não caíram, já está rachado, e no primeiro sopro vai cair. Mas ainda há tempo. Busque a presença do Senhor. Apresente a sua família na presença do Senhor. Consagre a sua família na presença do Senhor. Do micro ao macro. Gente, vocês não vão levar nada, nós não vamos levar nada. Então, enquanto aqui estivermos, entrega tudo para Deus. Se dedique mais em ajudar o próximo, em ajudar o irmão. Procura fazer alguma coisa útil. Mas eu não sei o que eu vou fazer lá fora. Faz aqui dentro. Aqui nós temos ação social, que você pode estar ajudando os estrangeiros, as viúvas, os órfãos. Aqui nós temos trabalho para adolescentes, que você pode estar ajudando, falando como uma posição de que um pai poderia orientar, como uma mãe poderia orientar. Aqui tem encontro de homens, que você pode sentar com outro homem e falar como irmãos, e segurar na mão dele, orar, e escutar, e dar sua opinião, para ajudar aquela pessoa. Aqui nós temos encontro de mulheres, mulheres que ouvem mulheres, mulheres que escutam mulheres, mulheres que ajudam mulheres, mulheres que fazem mulheres crescer. Aqui nesse ministério, você tem um pouco de cada coisa. Não é muito, mas é muito eficaz. Que se você escolher ajudar aqui, você vai fazer a diferença lá fora. E é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, é fazer alguma coisa prática. A palavra fala que nada adianta ficar nas esquinas orando, gritando, repetindo palavra. Mas e aí? Isso talvez não esteja mudando nem a sua vida, nem a vida de alguém. Então comece a mudar a sua vida internamente, através das palavras que são ministradas na sua vida aqui, e que isso vai refletir lá fora. As pessoas têm que olhar para você e falar: você é diferente. Por que você é assim? E aí você começa a ministrar a vida dela. Eu sou assim porque eu tenho um pai. Eu sou assim porque eu ouço e busco a palavra, busco viver. Eu sou assim porque eu não sou perfeito, mas estou buscando encontrar esse caminho permanentemente. Agora é com vocês, irmãos. Com vocês. Quantos casamentos se desfizeram por morte ou por uma outra situação? Mas Deus diz em sua palavra: a mãe pode até se esquecer do filho que gerou, mas eu, diz o Senhor, jamais vou esquecer de você. Então não se preocupe, Deus está preparando aqui famílias novas, ou novas famílias. Deus está preparando aqui novos filhos. Deus está preparando aqui novos irmãos, para que você venha viver nesse ecossistema e dar o seu melhor, assim como Cristo deu o melhor dele para você. Honre a cabeça branca do seu pai. Honre a cabeça branca da sua mãe. Fala a verdade para você mesmo. Quando foi que você falou para sua mãe: eu te amo, mãe? Fala a verdade para o seu pai: eu te amo, pai. Quando eles se forem e tiverem deitado no caixão, não me venha com choradeiras hipócritas, dizendo que foi importante. Você pode fazer importante a partir de hoje. E você pode, e eu vou dizer mais, como pastor, você deve. Você pode e você deve. Vamos adorar o Senhor.